Aleluia. Diz assim o texto, Ezequiel 47. Aleluia. Eu vou ler do 1. Aleluia. Até o versículo de número 6. Diz assim: o rio do santuário. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. As águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Versículo 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, somente passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Aleluia, Deus. Nessa noite, como ministro, como profeta de Deus aqui, jovens, irmãos, obreiros, senhoras, eu só posso mostrar para você como este homem fez com o profeta Ezequiel. Eu só posso mostrar para você o rio. Mas quem tem que decidir entrar dentro do rio é você. Amém. Glória a Deus. Deus só pode nos mostrar o rio. E você é quem vai ter que decidir se mergulha nesse rio ou se fica somente olhando a beira desse rio. Oremos ao Senhor neste momento. Deus, Espírito Santo do Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome. E nesta noite gloriosa que o Senhor marcou conosco aqui. Ah, Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. O Senhor sabe, Senhor, que somos como verdadeiramente um grão de areia, Senhor, numa praia imensa. Mas se o Senhor nesta noite, Senhor, pegar esse pequeno grão de areia, tomar ele nas suas mãos, grandes coisas, Senhor, esse grão de areia pode realizar nesta noite. Se transformar numa pérola para a noiva reunida. Amigo Espírito Santo, que bom que você veio. Que bom que você chegou. Que bom que você já começou a passear neste lugar. Porque me encorajaste e me deste a certeza de que eu não posso fazer nada e que o Senhor vai fazer por mim nesta noite. Ó Deus, Espírito Santo, continua a falar conosco. Coloca-nos à beira deste rio. E hoje nós vamos mergulhar aí dentro. Nós vamos entrar dentro deste rio para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Sente glorificando e adorando ao Senhor. Eu quero que você se desligue de tudo neste momento. Se desligue de tudo. Nós ouvimos louvores aqui
céu. Glória a Deus, glória a Deus. E a glória, a unção do Espírito envolveu-nos. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, por quê? Porque isso mostra que Ele está conosco. Aleluia. Esse sentimento que faz-nos quando nós estamos adorando a Deus em espírito, em verdade. Esse sentimento que faz os nossos corações queimar, às vezes nossos olhos derramar lágrimas na presença dEle. Essa motivação, esse sentimento de dar glória a Deus, de dar aleluia, de dizer que ama Ele, isso tudo é ação dEle. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco aqui acerca do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um dos profetas que eu amo demais de falar nele. Por quê? Porque ele nos mostra que mesmo em meio à dificuldade, é possível ao ser humano se encontrar com Deus. Aleluia. Que mesmo em meio a tudo destruído, teve a sua família assassinada, foi levado cativo, trabalhando debaixo de um sol quente como escravo para construir aquela grande potência que era a Babilônia. Ele agora tem uma visão de Deus na sua vida. Aleluia. E eu tenho a te dizer uma coisa: na vida dos grandes homens de Deus, tudo começa com uma visão. Aleluia. Mas tudo também depende da maneira em que você vai agir em prol daquela visão. É verdade. Ezequiel teve uma visão deslumbrante, e ele ficou perturbado, e Deus então o chamou como profeta. Glória a Deus. Oh, glória a Eu Deus. sei que o texto que nós estamos incluindo aqui, ele fala acerca do milênio, fala acerca das 4 estações da igreja, os 4 períodos que a igreja passou, e vai passar ainda mais um. Eu sei de tudo isso, mas eu não quero me ater em nada disso hoje. Peguei exclusivamente esse texto por causa de uma palavra em que ele diz: e ele me mostrou um rio, mediu 1000 côvados, 500 metros, entra dentro deste rio. E depois ele mediu mais 1000, mais 500 metros, e falou: entra mais dentro deste rio. E Ezequiel vai contando que a primeira vez que ele entrou, o rio deu no tornozelo. Que a segunda vez que ele entrou, o rio deu na altura dos seus joelhos. E que a outra vez que ele entrou, o rio já deu por aqui. E ele falou: Senhor, tá bom? O anjo veio e mediu mais 1000. Glória a Deus. Falando quando você acha que já conheceu tudo dele, ele tem sempre mais para te dar. Aleluia. Às vezes nós achamos que porque nós já sentimos ele, já falamos em línguas estranhas, nós já tivemos experiências com ele, nós achamos que já conhecemos tudo acerca dele. É verdade, Senhor. E ele mostrou uma coisa interessante a Ezequiel. Ezequiel entra a primeira vez, ele entrou água pelos tornozelos. Ele falou: beleza, eu já sei, já tive essa experiência com ele. Segundo, pelos joelhos. Terceiro, pelos lombos. E o quarto, a quarta experiência, Glória a Deus. ele teve que reconhecer que aquele rio era muito profundo para ele, e que ele não conseguiria atravessar aquele rio, senão se ele tivesse que mergulhar dentro daquele rio. Eu quero dizer para você, meu querido obreiro, eu quero dizer para vocês que são pastores, eu quero dizer para vocês que às vezes, pelo tempo de caminhada, por às vezes nós estarmos na igreja já há várias décadas, ou até há 5, 6, 7, 8 meses, ou até 1 ano, 2 anos, e já tivemos a experiência da salvação, já vimos coisas sobrenaturais acontecerem em cultos, milagres, maravilhas, e aí a tendência do ser humano sempre era acomodar. Deus. A tendência do ser humano é parar, irmão. É achar que você já sabe tudo, já conhece tudo. Nesta noite, em nome de Jesus, Deus tem mais para te mostrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o teu ministério, se você já viu coisas lindas, igual o irmão disse aqui,
que muitas maravilhas têm acontecido através do louvor que eles adoram a Deus. Eu quero dizer para todos, você que prega, você que já orou, você que faz a obra do Senhor, você jovem que está chegando, tem um rio para mim, tem um rio para você, tem algo que você não conhece, Deus tem algo profundo para você. Então não se prive nisso. Adora Ele sem limite. Não deixe os obstáculos da vida, não deixe os impedimentos da vida roubar a experiência tua com Deus. Não deixe acontecimentos familiares, meu irmão disse aqui, que o seu filho, é igual você com a esposa, ou você no trabalho, algum acontecimento que aconteceu, não deixa isso acabar com você nesta noite. Não deixa isso verdadeiramente ficar te apontando nesta noite. Mas nesta noite eu te convido, meu querido, o rio está diante de nós, depende de você, até onde você quer entrar nesse rio, tem espaço para você. O Espírito Santo de Deus tem coisas para você. Eu quero pregar qual é a importância de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero mostrar para você que é de suma importância sermos cheios do Espírito Santo. Não termos o Espírito Santo, preste atenção, é preciso lecionar para você nessa primeira etapa. O cristão, ele passa por duas etapas dentro da casa do Senhor. A primeira etapa é aquela entrada em que Geraldo, em 2005, entrou na casa do Senhor, e ali, impactado com aquele culto, eu fiquei. E de repente o pastor lá na frente, ele faz o apelo dizendo: quem quer aceitar a Cristo como seu Salvador? E de repente, quando eu menos esperei, eu estava lá na frente, chorando com as minhas mãos levantadas. Esse é o primeiro contato que o crente tem com o Espírito do Senhor. O Espírito Santo convence ele do pecado, convence ele da justiça de Deus, e mostra para ele, se ele não aceitar a Cristo, o juízo que virá. Então eu aceitei a Cristo. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo, ele habita na vida do cristão quando ele aceita Jesus. E naquele momento o Espírito Santo leva você a um batismo, que é o batismo pelo Espírito Santo. Não com, mas pelo. Esse batismo pelo Espírito Santo é necessário te explicar. Para haver um batismo tem que haver três coisas. Primeiro, um candidato, correto? Quando você se candidatou, eu quero batizar. Segundo, um exemplo, o pastor que vai batizar você nas águas. Amém? E o terceiro elemento é a água, aonde você vai ser submerso e vai sair. Amém? Beleza. O Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele faz também um batismo. E que batismo é esse? O primeiro, quem é o candidato? O candidato é você, o pecador, que está convencido ali que Jesus é o Senhor. E quem é o pastor ou a pessoa que vai batizar você? Essa pessoa é chamada Espírito Santo de Deus. E ele vai batizar, vai mergulhar você aonde? Vai mergulhar você no corpo de Cristo, vai introduzir você no corpo de Cristo. E a partir daquele momento, você se torna então membro do corpo de Cristo. Entendeu? É o primeiro contato, é o primeiro batismo, é o primeiro mergulho que nós temos, fazemos parte desse corpo glorioso. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aí começa-se então o trabalho dele, que é árduo sobre a nossa vida, que é de regeneração. Ele vai limpando você de dentro para fora. Ele vai verdadeiramente tirando tudo aquilo que não agrada ao Espírito. Ele vai mudando as suas maneiras. Ele vai mudando o seu falar. Ele vai mudando o seu agir. Ele vai mudando o seu caminhar. Ele vai mudando a sua vida. Ele vai transformando coisas que você gostava de fazer. Agora você já não tem mais prazer em fazer. Por quê? Porque o Espírito de Deus está regenerando você. Amém? Amém. O segundo encontro que o cristão tem com o Espírito de Deus é o batismo com o Espírito Santo, que é onde o cristão verdadeiramente é o candidato a ser imergido. E o batizador, aquele que vai mergulhar você nas águas, é o Senhor Jesus. E vai mergulhar-nos em quê? No Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí
Aí você vai ter Deus por dentro e revestimento e poder, e Deus por fora. Aí você vai ter armaduras para aguentar os embates da vida. Olhe para mim aqui. Você pensa que é fácil? Você acha que você, olhando para trás, você fala assim, mas eu passei por cada uma. Teve momentos que eu achei que eu ia sucumbir. Teve momentos que eu achei, falei, meu Deus, eu vou me perder neste mundo. E eu venci. Por quê? Aleluia. Se você mesmo disse, eu não tenho força. Aleluia. Mas o Espírito que estava sobre você fala assim, não, fica tranquilo, eu tenho todo o poder. Aleluia. Você não tem força, mas eu tenho todo o poder. Aleluia. Essa é a importância. Agora vamos entrar dentro da mensagem. Qual é a importância de termos o Espírito Santo? Primeiro, em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz, e a terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Logo na criação, o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. E logo mais à frente nós vemos a criação do homem, e criou Deus Adão, a sua imagem e semelhança o criou. E Deus faz o que em Adão? Ele está perfeitinho, mas de repente falta algo ainda. Adão está parado, bonito, corado, a coisa mais linda, mas não se mexe, não pisca o olho, não consegue falar, não consegue andar. Assim é o crente sem o Espírito de Deus. Ele não consegue falar, ele não consegue ver a vitória dele em meio às lutas, em meio às tempestades. Ele não consegue ver. Mas quando Deus viu que ele estava pronto, parado, não andava, não saía do lugar, não tinha reação, era frio, gelado, Deus então foi e soprou sobre ele o Espírito, e ele tornou-se em alma vivente. Agora Adão recebeu o ruach de Deus, e ele está de pé agora. E detalhe, quando o homem tem o Espírito de Deus, o homem consegue falar com Deus. Quando o homem tem o Espírito de Deus, o homem consegue ver Deus. Você imagina Adão às 3 da tarde sentado e Deus vindo, Adão, papai, chega aí. Senta aqui, vamos conversar. Ele tinha comunhão com Deus. Ele conseguia falar com Deus. Ele via o seu Deus. Meu irmão, entenda o seguinte: a maior crise que os cristãos estão passando nesse tempo é porque eles não podem ver o seu Deus. E isso dá uma certa insegurança, te dá uma certa dificuldade. Mas quem tem o Espírito de Deus, quem é cheio do Espírito de Deus, ele consegue ouvir a voz de Deus. Aleluia, Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus não consegue ouvir mais a voz de Deus. Talvez vocês que estejam aqui, eu não sei por um motivo, ou por alguma coisa, ou por acontecimentos, como eu disse no começo, você já não consegue mais sentir aquela presença gloriosa que você sentiu quando o Espírito caiu sobre você. Fala, Deus. Quando você ia participar daquelas reuniões de oração e você sentia a presença dele tremendamente na sua vida, que você verdadeiramente sentia abraçado por ele. Talvez o caminhar da vida, talvez as trajetórias, as pedradas e todos os acontecimentos faz com que nós não conseguimos mais ouvir o nosso Deus. Então nós viemos meros religiosos e viemos à casa do Senhor simplesmente por ver. A Bíblia relata que um belo dia, Adão, ele transgride o mandamento, ele peca contra Deus. E está ele e a mulher. E quando ele ouve a voz de Deus, Adão, é a última vez que Adão consegue ouvir a voz de Deus. Em vez de ele atender de pronto, não, ele correu de Deus. E quem sabe você não tem vivido assim, correndo de Deus. Aleluia. Quem sabe Deus tem falado para você, faz, realiza, e você corre do que Deus está te falando. Fala, Deus. Não, quem fulano lá é melhor do que eu. Fulano é melhor. Fulano, ele é
E Adão se esconde de Deus. Então quando o homem não tem, ele corre da voz de Deus. Não corra da voz de Deus. Glória a Deus. Eu sei que ele vai te pedir coisas que você ama, para você deixar, mas deixe, porque aquele que perder a vida por amor a ele, achará. Glória a Deus. Se você negar as coisas desta vida, que tudo passa, tudo fica aí, e verdadeiramente der a sua juventude para ele, irmão, nós só temos uma vida, é só uma. E às vezes nós queremos viver a vida aqui na terra, e Deus está nos pedindo: dai-me o teu coração, filho meu, e os teus olhos observam os meus caminhos. Aleluia. Ele está pedindo a tua vida. Ele está pedindo você, a única coisa que você tem nesta vida. Entrega para ele, seja um instrumento na mão dele. Ou senão, você será apenas mais um. Quem não tem o Espírito Santo me faz relembrar de um homem chamado Bezaleel e Aholiabe. Esses dois homens, ninguém conhecia eles. Eles trabalhavam em Israel. Eles eram construtores lá em Israel. Faziam casas aqui, faziam uma coisa ali. Era igual o Zerão, pedreiro lá em Israel. Cuidava de tudo ali. Eram homens comuns, simples, vivendo no meio do povo. Mas um dia, o Senhor se encontrou com eles, encheu eles com o Espírito de Deus e apresentou ele a quem? A Moisés. E disse assim: Moisés, eu tenho aqui dois homens. Israel não conhece, pastor Muja, ninguém sabe quem é eles. Quando você não tem o Espírito Santo, você vai ser apenas mais um no meio da multidão. Quando você não tiver o Espírito Santo, quando você não for cheio desse Espírito Santo, você vai ser apenas mais um crentinho no meio da igreja. Fala, Jesus. Era apenas mais um ali. Mas Deus encheu ele com o Espírito. E sabe o que Deus falou para ele lá em Êxodo capítulo 36, versículo 1? E Deus disse: Moisés, esses dois aqui agora são responsáveis para fazer todo o artifício de ouro, prata, o que precisar no tabernáculo ou no templo. Esses homens que vão fazer. Entenda o seguinte: você aí fora pode ser apenas mais um trabalhador, você pode ser apenas mais um operário, você pode ser mais um trabalhando aí fora. Mas entenda o seguinte: se você se encher do Espírito de Deus, se você se encher do Espírito de Deus, lá fora também vão reconhecer Deus na sua vida. Aleluia. E reconhecendo Deus na sua vida, você vai fazer coisas que vai ficar marcado na história. Glória a Deus. Aleluia. Os homens até hoje correm atrás da Arca da Aliança para encontrá-la. Os homens até hoje procuram fazer réplicas do templo de Salomão. Mas esse homem aqui, meu irmão, meu querido, ele poderia bater no peito e dizer assim: ó, fui eu que construí a Arca da Aliança. Fui eu que fiz os varais da Arca da Aliança. Fui eu que construí ali os pilares de ouro. Fui eu que fiz. Entenda o seguinte: ele deixou de ser um anonimato para ser um reconhecido na história bíblica. Aleluia. Se você quer ser reconhecido na história, você tem que ser cheio do Espírito. Não seja apenas mais uma médica, não seja apenas mais um advogado, jovem, não seja apenas mais um juiz, sei lá, mais um profissional aí fora, não. Seja aquele que Deus vai usar lá para fazer a diferença. Então estamos sabendo.
conhecido, era apenas mais um capitão no exército de Israel. Era apenas mais um que servia a Moisés ali. Mas a Bíblia diz que logo na sequência de Êxodo, nós vemos uma diferença. A Bíblia diz que Deus fala assim: eu quero encher Josué, eu quero encher ele com o meu espírito. E Moisés falou: por que, Deus? Por que, Moisés? Você vai sucumbir e ele será o seu sucessor. Aleluia. Veja a diferença, irmão, de apenas mais um comandante, de apenas mais um ali no meio. E agora, no capítulo 1, ele está lá, e todo o povo está esperando a ordenança dele. Josué, o que nós vamos fazer? O homem cheio do Espírito Santo, ele sai literalmente do anonimato, Francisco, e vai verdadeiramente para o destaque. Glória a Deus! Se você quer ser destaque, então busque a presença de Deus. Aleluia! Vocês que adoram a Deus, que cantam a Deus, não seja mais uma dupla no meio do evangelho, mas seja aquele que verdadeiramente Deus vai usar poderosamente nesta terra. Mas isso tem um preço. O rio está diante de Josué, e Josué tinha que escolher todos os dias estar aos pés de Moisés quando Moisés se orar na tenda. Todos os dias Moisés saía para falar com Deus, lá ia Josué correndo atrás dele. Moisés dobrava o joelho no chão, põeva a cara no pó, Ricardo. Josué dobrava aqui, põeva a cara no pó também. Ficava ali Moisés falando com Deus face a face, e Josué ali aos pés. Aleluia! E Deus, você pensa que Deus não está vendo, irmãos, nossas oraçõezinhas? Aleluia! Você pensa que às vezes nós dobramos o joelho, viemos para a igreja, buscamos a Deus? Eu achava que Deus não via quando eu chegava da roça e descia correndo para a igreja. Eu achava que era simplesmente, meramente, era prazer mesmo, verdadeiramente de estar ali. Mas Deus sabia na alma e olhava assim, falando assim: verdadeiramente Ele me ama. E Deus falando com Moisés, falando assim: Moisés, eu vou querer Josué. Josué vai ser o seu líder. Josué vai ser o sucessor. Josué é que vai tomar conta de tudo. Josué é que vai estar à frente do povo. Aleluia. Deus é tremendo. O homem cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença nesta terra. Aleluia. Por isso que o inimigo luta para arrancar-nos de estarmos repletamente cheios desta presença. E coloca 1 milhão de dúvidas, 1 milhão de coisas dentro da nossa mente e do nosso coração. E às vezes nós chegamos a falar igual alguns hereges por aí: se for para ser cheio do Espírito Santo igual aquele irmão, não quero não. Se for para mim ser cheio do Espírito Santo daquele jeito, eu não quero não. Ei, entenda o seguinte: o Espírito de Deus, ele age na vida do cristão. Glória a Deus. Da forma em que você verdadeiramente precisa. Eu estava num sorteio de casa, das casas que nem entregaram ainda em Garaçu. E naquela época nós ouvíamos o Natal, fulano de tal. Nós ouvíamos a família dar um grito. Não queria nem saber quem estava do lado. Dava um grito assim. Fazia aquela festa, se abraçavam. Por quê? Por que aquela família fazia isso naquele sorteio? Porque precisava daquela casa. Aí eu ouvi também pessoas do meu lado: o Natal, fulano de tal. Eu estou aqui. Precisava da casa? Não precisava, irmão. Porque quando você precisa de uma coisa, você grita, você faz festa quando recebe. Abriu o cachorro, moedinha, chamou os vizinhos e fez uma festa em casa, porque ela estava precisando. Assim é a vida nossa diante do Espírito de Deus. O quanto precisamos dele, o quanto precisamos da presença dele, de que forma nós estamos necessitando da glória e da graça dele. Aleluia. Diga para ele, fala assim: eu preciso de ti, Espírito. Eu preciso
literalmente luta pela tua casa. Você batalha, esconde até do inimigo as coisas, para que o inimigo não venha roubar de você. Você luta, você protege a sua casa. Você é um batalhador. Amém? Amém. Mas, um belo dia eles estavam olhando trigo no lagar. E Deus fala assim: eu se agradei dele, porque o homem lutador. Enquanto todos os outros de Israel não tinham o que comer, Gideão tinha o que comer, porque Midianita não roubava dele. Ele tinha, ele sabia, mas Deus tinha mais para a vida deles. É verdade. Deus tinha muito mais, e ele não sabia. Um belo dia o anjo se apresenta com ele e fala assim: Gideão, o Senhor quer colocar em ti o Espírito. Oh, glórias. Gideão, o Senhor quer te encher com o Espírito. Aleluias. E colocar você como líder dessa nação. Vou te usar para libertar esse povo. Naquele momento Gideão ficou em dúvida, como você. Tem pessoas aqui em dúvida acerca do seu ministério, acerca da sua chamada. Tira isso do seu coração. Deus te chamou, vai te usar. Tira isso. Eu vou te dar um conselho, não fica nesse negócio: ah, Deus, será que é mesmo? Deus, será? Para com isso aí. Gideão fez prova de Deus. Amém? Fez. Por quê? Porque ele não conhecia a Deus. Nós conhecemos a Deus. Nós sabemos quem é Ele. Então não tem necessidade de nós ficarmos: dá prova para isso, dá prova para aquilo. Não. Gideão naquele momento é cheio e libertou o seu povo dos medianitas. Aleluia. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma multidão vai atrás dele. Glória. Uma multidão vai atrás dele, por quê? Irmão, você já viu que ninguém tem coragem de fazer? Era igual nós quando ia nadar no rio. Chegávamos lá, às vezes tinha 20, 30 moleques na beira do rio, assim, na onde nós andávamos no areião. E lá, 20, 30 moleques, ninguém tinha coragem de entrar na água com medo de cobra, da sucuri. Ninguém tinha coragem de pular na água. E aquela multidão, um sol quente, irmão. Irmão, não tinha piscina, o sol era pobre, então tinha que nadar no Tietê. Mas não faça isso, porque tem piscina hoje, o Tietê está poluído mais ainda. Aí, nós íamos lá, aí eu chegava assim, olhava aquele monte. E daí de pequenininho, eu não me notei, eu lembrei isso há pouco tempo. Tirava a blusa, tirava as cochileirinhas, jogava lá, ia correndo e pulava. A hora que eu pulava, irmão, só faltava pular um monte em cima de mim. Aí começava aquela festa dentro d'água, nós nadamos, brincando ali, dando risada. Era uma festa, mas precisava de um que tivesse coragem para entrar dentro do rio, buscar as coisas ocultas, Ricardo, buscar aquilo que Deus ainda não revelou a homem algum nesta terra, e está lá dentro deste rio, que você tem que se empenhar, dobrar o joelho, pôr a cara no pó, verdadeiramente consagrar, jejuar, clamar, pedir, e Deus vai nos revelar. Tem uma história aqui de um moço. Ele era apenas mais um jovem, procurando o que fazer. Sabe que jovem ele procura o que fazer? Jovem ele sempre quer estar fazendo alguma coisa. Por isso que eu falo, se na igreja não dermos trabalho para os jovens, o jovem vai dar trabalho para nós. Então tem que dar trabalho para ele fazer, porque ele sempre quer estar fazendo alguma coisa. Sempre quer estar fazendo alguma coisa, alguma atividade, ele sempre quer estar fazendo. Aí Saul acordou um dia, o pai falou assim: esse menino só fica me fazendo traquinagem por aqui. Arrumei um serviço para ele: ó, Saul, sumiu a jumenta, se você vai procurar. Saul, beleza pai, eu vou. Você já viu que às vezes você está mexendo na casa, e aí às vezes estava mexendo aqui em cima, meu filho ficava lá fora, ia comigo, ficava olhando, e eu lá trabalhando, e ele olhando, querendo fazer alguma coisa, e não sabia o que. Aí eu falava assim: ô menino, pega a chibanca ali, vai cavucar o buraco aí. A molezinha que você ia trabalhar, vai fazer a molezinha aí. E aí ele trabalhando ali comigo, rapaz, ele trabalhava esforçado. Aí eu via que verdadeiramente ele tinha capacidade, cavucando, rapaz, nem gente grande. Eu falei: meu Deus, eu achando que era criancinha ainda. Aí o pai manda Saul procurar alguma coisa. Saul estava procurando alguma coisa. Talvez você esteja dessa forma. Procura aqui,
não acha, procura ali, não acha, procura isso, aquilo, não acha, procura outra coisa, não acha, mas, aleluia, o profeta Samuel, não tem uma ideia, vamos visitar o profeta? Bora, vamos lá visitar ele. E foram visitar o profeta. Lá em 1 Samuel, esse versículo é amplo demais, e nele está estampado o que o Espírito faz. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, diz Samuel dizendo: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Outras diz: se apossará de ti. Glória a Deus. E profetizará com eles. Oh, glória. E tornar-se-á em um outro homem. Quando o Espírito de Deus recai sobre a vida da pessoa, se aposta de você, você muda em outra pessoa, você é outra pessoa. Aleluia. As suas amigas vão dizer: nossa, mas fulano ficou chato, agora só está atrás de igreja, só atrás de Bíblia, só fala de Deus, só fala de não sei o quê. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está se apossando de ti. Saul, aquele momento que é cheio do Espírito de Deus. Agora Saul não é apenas mais um jovem procurando o que fazer. Agora Saul é o primeiro rei de Israel. Você pode ter saído de casa sendo apenas mais um, entrando aqui dentro sendo apenas mais um obreiro na tua igreja, no teu ministério, na onde você congrega. Mas eu quero te dizer, deixa o Espírito de Deus se apossar de ti hoje aqui, que tu volta para lá sendo rei. Naquele momento ele se torna o primeiro rei de Israel. Ei, será? Eu sei, mas lá ele errou lá na frente. Beleza, mas só que na história está escrito: quem foi o primeiro? Ah, Davi é um homem, mas quem foi o primeiro? Vai ter que citar o nome dele: Saul. Aleluia. Oh, glórias. Ele foi o primeiro, não tem como questionar. Contra fatos não há argumento. A sequência é daquele jovem pequenininho que estava pastoreando. Ei, bota uma coisa na sua cabeça, os pastores daqui, ó. Davi era apenas mais um pastor em Israel. E ele apacentava um rebanho que não era muito bom, não. As ovelhinhas eram tribulosas, era tudo malhada. As ovelhas eram uma tribulação, irmão. Ele não apacentava um rebanho lindo, maravilhoso, formoso, branquinho, não. Arvinho, igual nós lemos assim, não. Igual o Tom Carneiro lá, não. Igual o Chão Carneiro, não. O rebanho que ele apacentava era malhado e ficava escondido, porque em Israel a ovelha malhada não servia só para comer. Aleluia. Só para abate, não servia para ser visto, não. Ficava no fundo da casa, no fundo da fazenda. Mas um belo dia, mesmo apacentando aquele pequeno rebanho malhado, ele fazia com amor, mas não sabia o que faltava, porque o rebanho não crescia e ninguém o reconhecia. Mas um dia, aleluia, ele recebe uma visita do profeta Samuel, que vai até ele e diz: Jessé, cadê seus filhos? Passa Abinadab e Tamar, passa, todos eles passam lá. Acabou os mancebos? Não, tem um lá atrás para buscar ele. Por quê? Porque é ele que Deus quer encher do Espírito. Traduzindo, quando Davi é cheio do Espírito Santo de Deus, Davi agora é rei de Israel. Ele apacenta aquele rebanho pequeno, mata literalmente o leão, mata o urso, depois derruba Golias, e depois ele é aquele que está reinando. E Davi, cheio do Espírito Santo, Deus chegou a dizer para ele: tu és um homem segundo o meu coração, tu és um homem segundo o que eu agrado em você, Davi. Aleluia, Deus. E Davi era cheio do Espírito Santo e humilde. Ele disse no Salmo 51, quando ele errou, pastor, ele diz: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito. Ele sabia a importância. Glória a Deus. Ele sabia a importância. Eu quero dizer para você: o Espírito de Deus é a necessidade da igreja desse tempo. Oh, glórias. Não pregamos sobre ele por quê? Porque ele não dá ibope. Tem muita
nós sabemos que a alma do crente a quem pertence? Que esta casa, o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito. Ele quer morar aí dentro. Ele quer resolver os seus problemas, as suas questões. Ele quer verdadeiramente, depois que ele passar a habitar dentro de você, ele vai resolver a tua causa. Você lembra do Vale dos Ossos Secos? Profetizaram, juntou aquilo, ficou bonito. Tudo bonito, aquele monte, aquele exército. Mas aquele exército não tinha vida. Aquele exército estava bonito e a igreja hoje está desse jeito. Está bonita, está viçoso. Todo mundo quer ser evangélico porque pegou a moda. Todo mundo quer ser. Está bonito, está viçoso, mas não tem vida. Fala a Deus. Não movimenta, Ricardo. O exército não é para ficar parado. O exército ele é para guerrear. O exército ele é para ir salvar vidas, libertar os que estão cativos, os que estão aprisionados. Para isso que serve o exército. Então Ezequiel fala assim: Senhor, está pronto? O Senhor fala: o que você acha, Ezequiel? Sei não, está meio estranho, eles não se mexem, não caminha, não fala, não levanta a mão, não bate o pé, não faz nada. Fica ali que nem uma múmia dentro da igreja. Aí Deus falou assim: é, Ezequiel? É. Aí Ezequiel, então o que falta? Não sei, Deus, o que nós vamos fazer? Aí Deus falou assim: Ezequiel, pede para ele. Pede para ele, Ezequiel. Para ele quem? O Espírito. Aleluia, glória a Deus. Pede para o Espírito entrar na vida deles. Aleluia, glória a Deus. Se o Espírito de Deus entrar na sua família, Glória a Deus. Sua família vai ter vida. Aleluia, glória a Deus. Se o Espírito de Deus entrar verdadeiramente naquele tribulado do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, eles vão receber vida. Porque com palavras humanas nós não conseguimos fazer nada. O muito falar não resolve nada. Mas quando oramos e falamos assim: Senhor, Espírito, vai lá, convence ele. Glória a Deus, aleluia. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí naquele momento Ezequiel abriu a boca e diz: Espírito, Oh, glórias. vem dos quatro cantos, Aleluia. e enche essas vidas. Glória a Deus. Naquele momento, irmão, o Espírito de Deus entrou, e aquele exército começou então a mover os pés, a mover o outro, a balançar os braços, começou então a falar, começou então a caminhar, e aquele exército agora estava pronto para guerrear. Deus, aleluia. Glória a Deus. Se o Espírito de Deus não entrarmos na nossa vida, nós continuaremos parados. Não consegue falar, você não consegue dar glória a Deus, você não consegue dar aleluia, você não consegue, só canta o hino que você quer cantar, só quer ouvir a mensagem de A, de B, de C, não. Você vai fazer divisões no meio da igreja, vai fazer tudo quanto é coisa. Por quê? Porque falta o Espírito de Deus. Glória a Deus. Mas se o Espírito de Deus entrar em você, meu irmão, se o Espírito Santo se apossar de você, você será uma outra pessoa. Oh, glória a Deus. Você agora é um exército verdadeiramente forte, um soldado pronto para guerrear. Você já não vai ter mais medo da morte. Você não vai ter mais medo de nada, disso, daquilo, de outro, que vão falar, do que estão dizendo. Você não vai se importar com nada, porque o Espírito do Senhor agora é sobre a sua vida. Então você verdadeiramente vai sair para triunfar nessa vida. Eu
Quero te convidar a vocês colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Naquele momento em que Ezequiel viu tudo isso do rio, viu os 4 níveis que o rio tem, em vez do anjo deixar ele lá dentro, não, porque não é função do anjo fazer isso, é função de Ezequiel entrar dentro. Ele trouxe ele de volta à margem do rio. Aleluia. O que você entende por isso? O Espírito Santo era um cavaleiro. Fique tranquilo. Ele não é igual Satanás que arromba, entra na nossa mente sem pedir. Achou uma brecha, ele entra, destrói, faz o... Não. O Espírito Santo, ele fica do teu lado. Oh, glória. E dizendo para você, eu estou aqui. Aleluia. Deixa eu te abraçar. Deixa eu entrar dentro de você. Ei, larga os seus dogmas, as suas coisas. Deixa eu te levar a uma nova dimensão. Aleluia, Deus. Ei, eu estou aqui, eu quero te levar a um degrau maior. Eu quero te conduzir a outro lugar onde você não foi. Eu quero te mostrar coisas que você ainda não viu. Glória. Aleluia. Glória de Deus. Eu quero convidar você nesse momento a nós orarmos ao Senhor. É Deus. O rio está diante de você. Aleluia. Eu te mostrei o que é estarmos cheios. Quero convidar os jovens aqui. Nós vamos tocar um louvor. Esse louvor, nós vamos adorar a Ele. Venha, não perde tempo. Meu Deus, eu fui no relógio ali, esqueci que era. Tem 2 aí. Deus é fiel. Glória a Deus. O microfone aqui para eles. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Nesse louvor que nós vamos adorar a Deus, eu mostrei para você que temos um rio. E esse rio, ele quer invadir o nosso deserto. Porque às vezes nós passamos por um deserto, ficamos secos, verdadeiramente, sem forças, sem vida. E lá em Isaías 32:15 ele disse: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Sabe qual é a terra mais fértil daqui da terra? É o deserto. As maiores plantações, os melhores alimentos saem de lá do deserto. Mas o deserto precisa de muita água, irmão. Precisa de verdadeiramente de irrigações. E nós precisamos estar sempre cheios com o Espírito de Deus, que é o simbolismo da água, irmão, da nossa vida. Você fica sem comer 40 dias, mas sem beber água você não consegue. 90% do nosso corpo é água. Nós precisamos de água para viver, ela é vida. E nós precisamos do Espírito de Deus para sobreviver. Eu quero convidar você a buscar Ele aqui agora, a receber os dons do Espírito, a verdadeiramente entrar nesse rio, navegar